exatamente aqui no meu relógio, 15 horas, certo? Exatamente. Podemos começar? Podemos começar, né? Então, vamos lá, vamos estudar, vamos discutir, vamos participar. A aula é nossa, certo? Sou apenas uma facilitadora. Nós vamos começar, depois eu mostro para vocês o documento do COFEM. Podem anotar o que vocês quiserem, qualquer. Estou aqui à disposição. O meu nome é Sônia, sou aqui do curso Ananeri, de Fortaleza. Então, vamos lá. Aspectos éticos e legais nos registros de enfermagem. Vamos discutir esse assunto aí, vocês que vão entrar na enfermagem com toda a garra possível. Temos que fazer de tudo para tentar ser profissionais com excelência. Então, o que é um registro? Diz o dicionário que é um substantivo masculino, ação ou efeito de registrar. Pode ser esse registro num livro próprio, um livro de documentos, títulos públicos ou privados, e serve como prova de autenticidade do que a pessoa está fazendo. Para nós, para a enfermagem, são elementos imprescindíveis. Esse conceito, eu tirei do COFEM, tem um link aí embaixo. E eu só vou comentar para que fique bem claro o que o nosso Conselho Federal de Enfermagem diz. São elementos imprescindíveis ao processo de cuidar e, quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde, além de servir a diversas outras finalidades, tais como ensino, pesquisas, auditorias, processos jurídicos, planejamentos, fins estatísticos e outros. O nosso registro de enfermagem é a prova de que você, ou de que nós estamos trabalhando, estamos realizando os procedimentos, é a prova jurídica de que você tem a seu favor. Quando você escreve o que faz, você está demonstrando sua técnica, seu serviço, livre de negligência, imperícia e imprudência. Então, tudo tem que registrar. E eu trouxe aqui uma mensagem já para vocês. Onde registrar? Na maioria das vezes, nós vamos registrar no prontuário do paciente, ou então vamos ter folhas de evolução que irão para o prontuário do paciente. E o que é o prontuário? É definido no livreto do Parente São Paulo como um acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais de saúde. Ou seja, no prontuário, escreve o médico, escreve o enfermeiro, escreve o técnico, escreve o fisioterapeuta, o assistente social, todos que precisam colocar alguma informação sobre esse paciente, é permitido escrever no prontuário. Alguns profissionais vão para a prática achando que no prontuário só se escreve os profissionais de nível superior, achando que o auxiliar de enfermagem ou o técnico de enfermagem não pode escrever no prontuário. Isso é um doce e um ledo engano. Todos nós podemos colocar informações verídicas, informações verdadeiras no prontuário. Olha só. Antigamente, os prontuários tinham essas folhas amareladas, eu acho que vocês ainda
onde a gente vê isso, é quando a gente precisa fazer alguma pesquisa, aí vai buscar aí um prontuário de 1980, 1970, prontuário totalmente escrito, né, à mão. Hoje a coisa está mudando. As prescrições de medicamentos, as folhas de medicamento, hoje elas são todas informatizadas. E essas folhas de medicamento também vão para o prontuário do paciente. E hoje eu coloquei aqui do lado, ó, o prontuário eletrônico do cidadão. O governo federal está lançando esse mês, se eu não me engano, o prontuário eletrônico da atenção básica, onde... Está dando uma microfonia aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mas o prontuário eletrônico do cidadão, que vai ser um prontuário da atenção básica, é todo informatizado, não tem papel. E a pessoa que entrar numa unidade básica, todas as unidades básicas no Brasil inteiro vão ter acesso, se necessário, desse prontuário, tá? Então, nós temos aí prontuários antigos, ainda tem unidades, principalmente, por exemplo, unidades que trabalham com idosos, que o prontuário é todo à mão. Então, folha de medicamentos, evolução, tudo é à mão. Ou seja, escrevendo. Mas tem a maioria dos grandes hospitais, o que sai são documentos já impressos, onde a pessoa só faz assinar. Aqui nós temos algumas diretrizes que nós vamos discutir com vocês para o registro de enfermagem. O que é que você precisa realmente saber para você não cometer erros durante o processo de registro de enfermagem. A primeira coisa é a precisão. A informação, gente, deve ser exata, com dados subjetivos porque os dados podem ser do seu pensamento. Você pensou, você realizou o procedimento, você está escrevendo como você entendeu o procedimento, então são dados subjetivos. Dados objetivos são dados que, por exemplo, de um exame que tem a numeração, os sinais vitais, que tem os números, são dados objetivos. Mas a escrita, ela envolve tanto os dados subjetivos quanto os objetivos. Além disso, é imprescindível fazer a informação registrada, se a informação registrada foi observada por você, ou ela foi observada, ou foi relatada pelo paciente. Ou seja, você observou no paciente alguma coisa, por exemplo, o paciente está cianótico, ele está roxo. Você observou. Mas se ele disser, eu estou com uma dor horrorosa na coluna, você pode escrever, registrar do jeito que ele falou. Dor horrorosa na coluna. Mas você tem que colocar no final SIC. Registra aí, você. Registra aí no seu computador, na cabeça, no seu caderno, o que é SIC. Segundo, informações do cliente. Você vai ouvir muito isso, você vai ver muito isso. SIC, não esquece, pelo amor de Deus. Segundo, informações do cliente. Outra coisa importantíssima, gente, debater para vocês, com vocês aqui, espero que a turma de vocês nunca cometam esses erros, mas são comuns. O erro de grafia, né? O erro do português, bem como a gente tem que usar abreviações e símbolos aceitos pela instituição, de modo a garantir a interpretação precisa e adequada da informação. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Espero que vocês estejam vendo aí bem direitinho. Nós temos às 10h30, paciente, esses termos. Só fazendo um parêntese antes de concluir aqui a informação.
Qualquer termo que não seja ainda familiar para você, vai anotando no seu caderninho lá no final, que você vai ver que vai ficar fácil. Quando você tiver alguma dúvida, você vai lá no seu caderno e pesquisa. Então, o que é SVD, gente? Sonda vesical de demora. Hoje, a sondagem tem alguns autores que colocam, em vez de sonda ou sondagem, colocam catéter ou cateterismo. Então, você vai ver, em vez de SVD, agora CVD, catéter vesical de demora ou cateterismo vesical de demora. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: paciente em SVD apresentou diurese. O que é diurese, pessoal? Alguém poderia perguntar, meu Deus, para eu não ficar falando sozinha. Mas aí eu vou falar. Diurese é o fato da pessoa urinar dentro de um recipiente ou dentro de uma bolsa que possa ser medido esse volume. Então, apresentou diurese, a urina, no volume de 1.000 ml, clara, odor sui generis, é o odor próprio, o odor característico de urina, medido em coletor sistema fechado. O que é que está errado nessa evolução? Alguém poderia me responder? Veja, logo após, tá? O ponto que você terminou de relatar o acontecimento com o paciente, imediatamente você coloca o seu nome. Pode ser só o primeiro nome, ou pode ser o seu primeiro nome e o sobrenome. Não tem necessidade de você escrever todo o seu nome. Porém, depois disso, você imediatamente coloca o seu conselho, aliás, porém, no caso da gente, o seu estado, o seu número do Corém, certo? E a questão de qual o profissional você pertence, qual a classe. Eu vou pedir desculpa aqui para vocês, só por um detalhe. Eu fiz esses slides no PowerPoint. E aí, quando transformou ele aqui para o PDF, veio aqui como é que se diz? A correção, né? Correção não, uma descorreção. Não estava desse jeito, porque eu queria mostrar justamente para vocês que não pode existir espaço entre essas informações. Queria mostrar perfeitamente aqui para vocês que não pode existir nenhum espaço assim. Olha, essa linha aqui, se estiver vendo aqui o meu mouse, essa linha não pode existir em hipótese nenhuma aqui, ó. Eu espero que o professor de vocês tenha falado isso, porque não pode existir espaço. Quando você terminar a sua informação da sua classe, que é técnico de enfermagem, nome, Corém e estado, numeração e classe. Você tem que escrever dessa forma a sua evolução, no seu registro. Depois disso, se por acaso teve um pedaço aqui de linha sobrando, você preenche com tracinhos ou uma linha, um traço grande, até o final. Até o final. Em hipótese nenhuma, você deixa espaço aqui. Porque pode vir uma pessoa de má fé, apagar aquilo que você escreveu e colocar outra informação aqui não verídica. Então, por isso que você tem que ter muito cuidado.
Quando a gente ainda está falando da primeira diretriz, que é precisão. Tá? Precisão é ser a informação exata. No segundo exemplo aqui, gente, mais ou menos 11 horas. Pessoal, como é que pode? Me responda aí. Como é que pode ser mais ou menos? Ou é mais ou é menos, ou é o horário, né? Não? Mais ou menos 11 horas, pode ser 11h10, 11h05, 11h03, 11h04, 10h59, 10h58. Isso aqui está totalmente errado. Paciente apresentou diurese no coletor de urina. No segundo exemplo, não tem nome, não tem corém, não tem numeração, não sabemos quem fez essa informação, a informação já foi totalmente errada, imprecisa, não concisa, e ainda não tem nem quem fez. Se acostumem. O nome você vai ter que escrever em todos os registros que você vier a fazer, você vai ter que escrever seu nome, o seu corém e a sua classe. No último exemplo, nós temos, por volta das 11 horas da noite, o paciente fechou os olhos. Foi Mauro, Corém, Ceará, 200.003, colocou a linhazinha aqui, tá? Apesar dele ter escrito o nome, o Corém e a numeração, ele não colocou a classe dele aqui. Oi, pode perguntar, meu filho. Diga lá. Deixa eu abrir aqui. Meet. Quem perguntou? Adriano? Então, esse primeiro de cima é o que está correto? Se quiser perguntar, pode perguntar. Como é? Se ele está correto, o último, Adriano. Está faltando a classe. E não é só isso, não, de jeito nenhum. Não fui eu, não. Foi o Guilherme. Por volta das 11 horas da noite. O horário... Professora? É quem? Então quer dizer que todos esses aí estão errados, é? O primeiro apenas está correto. Está errado, gente, mas o erro aqui foi de redação. Então a gente pode considerar errado. O erro foi nosso. O erro aqui foi nosso. Estava correto, mas eu esqueci de avisar que fez essa transformação de PDF, tá? Que não poderia mexer as linhas. Ele estava direitinho, mas quando foi para o PDF, ele desconfigurou. Mas vamos, então, considerar que ele está errado agora. Porque ficou um espaço na primeira linha. Então, vamos considerar que ele está. Tá? Ficou errado totalmente aqui esse espaço vazio nessa linha. O segundo está errado por quê? Porque o horário está impreciso. Jamais faça isso, pelo amor de Deus. Olhe no seu relógio. Por mais que a audiência que você estava acompanhando, você não olhou no relógio no momento, o momento do registro tem que ser exato. Tipo assim, você estava dando um medicamento, você deu o medicamento às 10 horas, mas na hora do registro, esse exemplo não está certo. Na hora do registro, vou colocar que 10 horas você colocou o medicamento, deu o medicamento a esse paciente. Então tem que ser a hora certa, exata, né? A hora exata. Não pode usar esses termos, era isso para colocar para vocês. Não pode usar esses termos, mais ou menos, por volta, tá certo? Não, tem que colocar a hora exata do registro. O último só está errado, fica faltando 11 horas. Apresentou o Gilberto. Está errado.
Ele colocou o O nome. último, porque está faltando técnico de enfermagem. Sim, vamos comentar o último, pelo amor de Deus. O último, por volta das 11 horas da noite, gente. Está errado a palavra por volta. Está errado 11 horas da noite, gente. Se acostumem com o horário de 24 horas. Se acostumem. Se você tem qualquer dúvida a respeito disso, faz logo uma tabela com o relógio. Por quê? A partir de 1h da manhã, certo? 1h, você tem até 24 horas para anotar. Meia-noite, a gente considera ou 0h ou 24 horas. Você tem gente que registra 24 horas, tem gente que registra como 0h. Nenhuma das duas está errada, todas estão certas. O que é que eu estou dizendo aqui para vocês? Não existe 8 da manhã, 8 horas da noite. 8 horas é da manhã, não pode ser da noite. À noite são 20 horas. Certo? Não pode ser usado essa nomenclatura dentro do hospital. 11 horas da noite, pelo amor de Deus, está totalmente errado. 11 horas da noite não é 11 horas, são 23 horas. Não precisa dizer que 23 horas é da noite, porque não é 23 horas do dia. Então, você não vai precisar, na nossa linguagem, colocar da noite do dia. Não vai precisar dessa informação, porque você vai usar o horário do relógio, completando as 24 horas. Então, todos os 3 registros aqui estão errados. O primeiro está errado porque a linha pulou, ficou o vazio. Os 2, os horários estão imprecisos, totalmente errados os horários. E a informação está imprecisa também. Apresentou diurese, vetor de urina. Ora, se a gente botou uma sonda, é para o paciente urinar, por que eu vou dizer só que ele urinou dentro do colon? Se eu sei que vai sair urina. O médico, quando ele coloca uma sonda, quando ele prescreve uma sonda, ele quer saber da quantidade desse paciente. Ele quer saber da cor da urina desse paciente. Ele quer saber do cheiro da urina. Para que eu vou dizer que o paciente apresentou urina dentro do coletor, que eu sei que ele vai urinar? Se já foi colocado a sonda e se tem o coletor, é para ele colocar a urina lá dentro do coletor. Então, está faltando informação. Pense por que foi colocado aquele dispositivo. Vamos para dúvidas, pode perguntar. Precisão. Informação precisa. Se coloque no lugar do enfermeiro, do médico, que vai dar a sua informação, se isso vai ser útil para ele. Concisão. Fornecer as informações reais e essenciais em uma anotação. Uma anotação curta e bem redigida é mais facilmente assimilada do que uma longa e irrelevante. Então, vamos por exemplo. Às 8 horas, MXA, 60 anos. Lembre-se que não se coloca nome de pacientes. Não podemos expor o nome de ninguém. De ninguém. Nós colocamos as iniciais dos pacientes em letras maiúsculas, separadas por pontos. Mas não podemos identificar esse paciente nem mesmo no prontuário, porque a identificação dele vai existir. Você não vai ficar escrevendo o nome dele todas as folhas do prontuário. 60 anos. Tem uma mensagem aí, uma pessoa está perguntando que não entende o espaço das linhas. Porque você errou, né? Você tirou da minha coisa. Não. Professora, deixa eu voltar é aqui. obrigatório colocar Você vai o nome do paciente. Vamos para cá. Voltando, né? Quem foi que não entendeu aqui a questão das linhas? As linhas. Eu quero saber aqui, gente, ó. se é obrigatório colocar as iniciais do nome do paciente no prontuário. Sim, é obrigatório.
Tá certo? É obrigatório, pelo menos na primeira folha. Não, no Pelo cabeçalho, menos tem que ter no uma cabeçalho vez do prontuário, em cada tudo bem. folha. Colocar o nome do paciente, né? Isso. Mas aí quando Quando você começar a fazer a sua... quando ele vai fazer a evolução, Pode perguntar. é obrigatório colocar as iniciais ou pode colocar só o paciente? É isso que eu comecei o nome. Alexandra. Como é teu nome? Alexandra, você chegou no seu plantão. Você vai abrir uma folha de evolução. É sua primeira evolução do dia. Certo? Aham. Sua primeira evolução do dia. Você tem que colocar o nome do paciente. Qual é a situação perigosa? Os prontuários, as folhas são todas numeradas. Mesmo assim, quando essa folha não for numerada, pode existir um problema de se perder aquela folha ou se misturar essa folha com a folha de outros pacientes. Como é que eu vou saber que é desse paciente se não tem a inicial do paciente na folha? Ah, agora eu entendi. Entendeu? A situação? Então, é necessário que pelo menos uma vez em cada folha de evolução tenha as iniciais do paciente. Pelo menos uma vez. Ah, você fez, por exemplo, uma evolução do banho. Você colocou lá tudo bonitinho, colocou lá as iniciais do paciente. Agora você vai escrever que deu, numa segunda evolução, você vai escrever que fez uma medicação nesse paciente. Precisa você colocar as iniciais dele? Não. Porque você já colocou na primeira. Certo? Então já tem lá, pelo menos uma vez, as iniciais desse paciente. Porque se as evoluções se perderem, a gente tem a inicial lá escrita desse paciente, as iniciais do paciente, tá? Ficou alguma dúvida também sobre a linha aqui, gente? A linha. Eu disse para vocês que quando foi fazer aqui a correção, desconfigurou. Quando foi passar de PPT para Tem que ser uma PDF, ele desconfigurou. Mas a linha não pode existir espaço entre as informações, não pode. Ah, tá. Reforçando, o que está errado aqui? Emília, tá certo? Entendeu? Não pode existir espaço aqui. O espaço é porque eu não tenho nenhum recurso aqui para pintar aqui alguma coisa desse tipo, mas está a ponta aqui do mouse. Esse espaço aqui está totalmente errado. Não pode existir isso. O número tinha que estar atrás do CE, o número tinha que estar aqui, e depois, se não chegasse no final da linha, eu colocaria os tracinhos até o da linha. Tá? Não tem necessidade de você deixar aqui esses tracinhos na segunda linha, não. Existir de uma evolução para outra, uma linha em branco, não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque eu estou informando juridicamente que a minha evolução acabou aqui no meu número com a minha classe, que está faltando aqui. Se alguém escreveu aqui embaixo alguma coisa, problema de quem escreveu. Não fui eu. Certo? Eu estou informando, deixa eu só acelerar aqui para ver se tem alguma que deu certo. Todas saíram errado? Pronto. Aqui, gente, ó. Eu estou informando, o correto é esse, ó. Marcela, Corém, Amazonas, número do Corém, 2345567. Lembrando que os números que eu coloquei aqui são todos fictícios. TE, técnico de enfermagem, tracinho, 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 para chegar no final da linha. Eu estou informando juridicamente que eu terminei minha evolução aí. Pode alguém colocar alguma coisa aqui embaixo? Não tem problema. Alguém do jurídico vai entender que eu escrevi até aqui. Pronto, acabou.
As minhas evoluções aqui nos slides estão complicadas, porque, ó, quando está bem aqui, ó, paciente, tem um espaço aqui, ó, o paciente, já não pode ter espaços. Ou você coloca um traço, ou você coloca um X, mas não deixe nenhum espaço. Pode uma pessoa escrever de má fé no espaço que você deixou. Certo? E isso não é permitido por lei. Você deixar esses espaços. Vamos voltar, então, aqui para MXA. 60 anos, foi atendido com queixa de dor pré-cordial. Vou voltar aqui. Nós estamos falando, então, de concisão. Anotação bem redigida, sem ser muito longa. Gente, dor cordial é a dor que a gente coloca dor no peito. O paciente está sentindo uma dor no peito. Sudorese é um suor excessivo. Mal-estar. A pressão arterial, 190 por 110. Faltou aí milímetros de mercúrio. Pulso de 100 batimentos por minuto. Respiração, 25 movimentos respiratórios por minuto. Infarto agudo do miocárdio. Infarto agudo do miocárdio, IAM. Encaminhar atendimento médico. O que significa precordia? Precordial. Precordial. Dor no peito. Precórdio. Dor no peito. Porque o precórdio a ponta, é considerado a ponta do coração. Então, a gente diz assim, dor precordial, é uma dor no peito, próxima essa região final ou a ponta do coração, que a gente chama de face do coração. Então, uma dor no peito, precordial. Obrigada. Tá? Aqui são sinais vitais, mais ou menos, que dá. Não tem problema, pode perguntar, eu estou aqui para isso, gente. A pressão 190 por 110, então a pressão está alterada. No futuro, todo mundo vai saber qual é a pressão normal. O batimento está um pouco elevado para uma pessoa de 60 anos. Geralmente, idosos têm os batimentos abaixo de 30, aqui está em 100. Respiração também está alterada. O normal é entre 12 a 20 movimentos respiratórios, está 25 movimentos respiratórios por minuto, MRPM. Encaminhado ao atendimento médico. Ou seja, essa pessoa pode estar infartando, uma pressão alta, os batimentos acelerados, uma respiração ofegante, está respirando rápido, essa pessoa pode estar infartando, eu não posso perder muito tempo com essa criatura, eu tenho que encaminhar para o médico rapidinho. Aí, aqui é um exemplo de, está conciso aí a informação, está curta, e está o ideal, porque quando o médico olhar, vixe Maria, pressão 190 por 110, respiração de 25, ixi, tem alguma coisa muito errada. E a dor precordial aqui, suando, com mal-estar, essa criatura pode estar infartando. Muito bem, agora vamos para o próximo. MXA, 60 anos, 4 filhos. Aqui era não, ó, não puderam vir para o atendimento com o pai, nós sabemos que é masculino, pois estavam trabalhando, então o idoso veio de transporte coletivo lotado, o idoso passou mal dentro do ônibus, foi atendido por outros passageiros, ao chegar na unidade, verificado PA, pulso, respiração, foi encaminhado ao serviço médico. Me pergunte, se o médico quer saber qual foi o transporte coletivo que o paciente chegou no hospital, gente. Né? O médico vai querer saber que naquele momento que ele está com dor, que é a informação mais importante, e não foi colocada aqui embaixo, se o paciente tem 4 filhos.
né? Se ele passou mal dentro do ônibus, o que isso vai importar um atendimento de urgência e emergência naquele momento daquele paciente? Então, eu estou só dando um exemplo para vocês que aqui, nesse caso, a informação está inconcisa, não está concisa, ela não está breve. Eu não estou colocando o que é mais importante para o médico saber naquele momento. Não estou colocando. Estou colocando um monte de informações que não vão saber, não vão salvar a vida do paciente. Quando eu terminar de escrever, o paciente infartou, morreu lá na fila, ou frente, e eu nem passei, não deu tempo de passar para o médico. Às vezes o médico está dando tempo lendo o prontuário e esqueceu o que o paciente tem. Pois é. Ele cansa de ler e não consegue saber qual é a informação que é importante. O que a pessoa tem que escrever. Exatamente. Dessa forma aqui, não dá, né? Não dá. Nem o enfermeiro, o médico, não conseguir terminar de ler, o paciente morre e não é atendido. Então, o prontuário tem que ser o mais preciso possível, Resume, tem que resumir. Preciso. O que você está sentindo? Deixa eu verificar seus sinais vitais. Está sentindo mais alguma coisa? Certo? Deixa o paciente falar para você conseguir capturar qual é a queixa. Qual é a queixa principal desse paciente. Principalmente idoso mesmo. Quando ele começar a falar, se ele não tiver numa situação grave, ele vai contar a história da vida dele para vocês. Olha, filha, eu estou sem dinheiro, não recebi há não sei quanto tempo, o meu cartão não saiu, a minha senha eu perdi, eu não estou enxergando. Já pensou se tu for registrar tudo que é lá? Entendeu? Ele vai falar da vida inteira, vai se queixar, vai dizer que dói tudo, você jamais vai poder colocar o paciente chegou dizendo dói tudo, mas depois dizer, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer se dói tudo? Entendeu? Não é essa informação que a gente quer colher para poder passar para os outros profissionais. Aí você pergunta, tá certo, dói tudo, mas você veio aqui por quê mesmo? Qual é a sua queixa principal? O que você quer aqui nesse serviço? Qual é o seu problema, realmente, para eu passar para o médico? Você vai resumindo aí com ele para ele dizer o que realmente trouxe ele até um atendimento. Ok? Só reforçando, o que é que está errado aqui no registro? Está faltando dizer que ela é técnica de enfermagem. O que é que está errado aqui no registro do Mauro? Está faltando dizer, e minto, que ela é técnica ou enfermeira ou auxiliar. O enfermeiro é EN, o auxiliar AE e o técnico TE, certo? São essas três categorias principais aí do conselho. Oi? Pode perguntar. Corém, significa para a área da saúde toda? Enfermeiro, médico, técnico? Não. Ou é só para técnico? Boa pergunta. Não, boa pergunta. Veja, registra aí no seu caderno. COFEN, C-O-F-E-N. Conselho Federal de Enfermagem. COFEN. C-O-F de faca, E-N. Esse é o órgão nacional que comanda os órgãos estaduais. Os órgãos estaduais se chamam COREN, Conselho Regional de Enfermagem. No nosso Conselho Federal estão registrados como profissões o enfermeiro, que é o profissional de nível superior, o técnico de enfermagem, que é o profissional de nível médio, e o auxiliar de enfermagem, o profissional de nível fundamental. Nossa profissão tem os três principais profissionais. É porque o Conselho Federal ainda registra o obstetrim,
ou parteira. Ainda tem o registro de parteira. Mas os 3 principais que vocês vão ouvir falar muito são enfermeiro, profissional de nível superior, técnico de enfermagem, profissional de nível médio, auxiliar de enfermagem, profissional de nível fundamental. Todos 3 regulamentados por lei federal, tá certo? Não acabou nenhuma das 3 profissões, existe uma discussão dizendo que o auxiliar de enfermagem já acabou, não acabou, é uma profissão regulamentada por lei, e fazem parte do Conselho Regional de Enfermagem, e o registro de cada um de nós vem do Conselho Federal de Enfermagem, COFEN. O seu número vem do COFEN, certo? Vem do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, a numeração nossa. Agora, a sua carteira vai ter que ser emitida pelo COREM, do seu estado. Se por acaso você for viajar e trabalhar em outro estado, você vai ter que pagar anuidade, pagar sua transferência e pagar por uma nova carteira em cada estado que você for trabalhar. A sua carteira, a sua profissão, ela é válida, o seu diploma, ele é válido no Brasil inteiro, mas se você for trabalhar em outro estado, você vai ter que pagar o COREM do outro estado. Certo? Ficou claro, linda? Cortou o som, professor. Cortou? Está ouvindo agora? Vou voltar. Vocês estão me ouvindo agora? Agora estou. Ok. Você entendeu? O Conselho Federal o que comanda digamos, é o responsável por todos os CORENs, o COREM estadual, em cada estado do Brasil tem um COREM. Quando você tiver que fazer o seu registro, o seu número... COREM ou é COFEM? O seu número da... Vamos lá, entender de novo. COFEM é o Conselho Federal de Enfermagem. COFEM, C-O-F-E-N, COFEM. Ele é o responsável pela gestão de todos os CORENs estaduais. O COREN estadual, COREN, C-O-R-E-N, Conselho Regional de Enfermagem. O Conselho Regional de Enfermagem, ele tem em cada estado. O COFEM, ele é nacional. É só um. É o Conselho Federal que faz o cadastramento de todos os profissionais da área de enfermagem. A nossa numeração vem do COFEM. A sua carteira vai ser emitida pelo COREN. O COREN é o Conselho Regional de Enfermagem. Uhum. Aí, onde vocês estão, deve ser o Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, RR. Então, é COREN RR. Uhum. Tá bom. Ok? Tá. Se você for para Roraima, você vai, no estado inteiro, você tem que fazer uma carteira quando você se formar no COREN. E o seu número vai demorar a sair, porque é um número que você trabalha para o resto da vida, você só tem esse número. Para o resto da sua profissão, só é esse número que você vai trabalhar. Então, você vai decorar bem rapidinho. Todo mundo decora o seu COREN bem rápido. Mas se você for para outro estado, o seu COREN é o mesmo. O seu número do COREN é o mesmo, ou do COFEM. Mas a sua carteira vai ter que ser retirada lá nesse outro estado que você vier trabalhar. Ficou claro? Aprenderam o que é COFEM? COFEM é o órgão máximo da enfermagem. Conselho Federal de Enfermagem. E o COREN é o Conselho Regional de Enfermagem, tem em cada estado, e o Conselho Regional de Roraima, que vocês vão vir tirar a sua carteira lá no COREN de Roraima.
Se não ficou claro, depois eu explico de novo. Vamos lá. Os registros devem também conter informações corretas e pertinentes para a continuidade da assistência ou para condutas a serem tomadas. Isso a gente chama de eficácia. Aqui eu coloquei... aqui a gente já falou, não já? Não. Às 15h30, olha como é que escreve quando você for colocar minutos. 15 horas, não precisa ser em maiúsculo. Aqui embaixo está melhor. É 15H. E o minuto, você vai colocar quantos minutos e a palavra MIN. É assim que a gente escreve os horários. Às 15h30 foi trocada a sonda de Fowler, número 14, por outra de mesma numeração, com bolsa coletora de urina, sistema fechado, sem intercorrências durante a troca. Nova troca após 15 dias. Seria, então, o nome da enfermeira, que sou eu, Sônia Bar, Corém, Ceará. O meu Corém aí está errado, mas não tem problema. E aí eu coloquei, ou a gente escreve enfermeira, ou poderia ser colocado só EN. Lembrando, gente, que o carimbo, após você escrever tudo isso, você ainda carimbar. O carimbo é obrigatório. A primeira coisa que você vai ter que fazer quando você receber o seu diploma e que você for trabalhar é fazer um carimbo, porque o carimbo é obrigatório. No carimbo, você vai colocar exatamente o seu nome, pode colocar o nome todo, se quiser, ou só o primeiro e o último nome. Você vai colocar o Corém, Conselho Regional de Enfermagem, e estado que você se encontra trabalhando, e vai colocar o número e a sua classe. Sempre vai ser assim. Aqui a linha também desconfigurou, um espaço em branco errado, e a linha após a palavra, a sua. Bom, sonda de Fowler, ou de Fowler, é uma sonda para o paciente urinar também. Tem número 14, a sonda de Fowler. Enquanto vocês vêm aqui, vou só trazer a sonda para mostrar para vocês e eu quero fazer uma observação. Só um minutinho. Voltei. Vou fazer aqui uma observação para vocês. Isso vai facilitar a vocês durante esse aprendizado, durante esses 2 anos e 4 meses que vocês vão estar estudando. Quando chegar o material nas mãos de vocês, sejam curiosos. A curiosidade vai levar você a ter mais conhecimento. Então, todo o material vem dizendo qual foi a empresa que produziu esse material. Então, esse aqui é da Solidor. E vem dizendo, aí vai aparecer o contrário, mas vai dar para você enxergar. Vem dizendo números, certo? Números. Então, o que acontece? Quando tiver na sua mão um material, você vai saber logo a oração. Aqui vem dizendo o número 12. Vou mostrar bem aqui para vocês pertinho que vai dar certo. Ó, o 12 está ao contrário, vem aqui. Número 12. Certo.
Eu vou só abrir para mostrar outra coisa para vocês. O que eu estou explicando agora, tentando passar esse conhecimento para vocês, Como mostrar tem a rápido ver aí? com isso aqui que eu estou dizendo. Não enxergou? Não, O número? Vou mostrar aqui agora, peraí. Não enxergou? Posso mostrar de novo? Peraí. Aqui. O número tá... Peraí, deixa eu ver se dá para focar. Número 12, bem aqui. Ao contrário. Deu para enxergar? isso, agora deu para enxergar. Melhorou mais. Deu para enxergar? Isso é o número da sonda, professora? Peraí, deixa eu parar aqui. Acho que não está aqui para me dar um suporte. Ó, deu para vocês verem agora, está todo mundo vendo aí a etiqueta? O número está aqui, ó, está ao contrário, né? Porque aparece o contrário aí na tela, mas aqui é 1 e 1, 2, tá? Sonda de Fowler, número, aqui está escrito Fowler em cima. Também tá de cabeça para baixo. Aqui, gente, ó. Número. Deu para ver aí? Não. Eu só estou tentando mostrar para vocês. Não. Eu só estou tentando mostrar para vocês que quando o material, vocês, não importa se você até não conhece o material. Importa o que você leu das informações da etiqueta desse material. Você leu aqui nessas embalagens. É isso que importa. E quando o material chegar, procure se tem alguma coisa escrita. Aqui dessa sonda tem um bocado de coisa escrita aqui, ó. Seja curioso, vá olhar. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. A sonda, bem aqui, tem dela, 12. Professora, cada sonda tem uma numeração? Cada uma numeração. Boa pergunta. Tem dizendo o que ela tem de alguma informação para você fazer, vem dizendo. Vocês têm que ser curiosos. Por quê? Vamos voltar agora lá apresentação para eu mostrar o erro de não ser curioso. Vamos aqui para a apresentação. Então, aqui eu coloquei que a primeira informação foi trocada a sonda de Fowler número 14. Por outra de mesma numeração. Ou seja, se eu sabia qual era a numeração da sonda, desliga o teu som, meninas. Alguém está com o som ligado? Pronto. Qualquer coisa pode perguntar. Numeração, então eu fiquei pela mesma numeração porque eu sabia a numeração anterior, porque alguém registrou, fez o registro correto. Com bolsa, coletora, urina, sistema fechado, sem intercorrência durante a troca, ou seja, o paciente não se queixou de dor, né, não se queixou de mal-estar e por aí vai. Eu vou dizer que eu vou trocar a sonda depois de 15 dias. Tudo bem. Vamos ver agora a próxima informação. Não foi trocada a sonda de Fowler do paciente porque a numeração não está mais impressa na sonda, porque apaga com o tempo, se perde as numerações, se foi muito usada. Isso aqui é um impresso de tinta, ele pode sair. E ninguém sabe o número da sonda que está no paciente. Tu já pensou uma situação dessa? Faz raiva. Por quê? É obrigatório. Quando você coloca um material, você tem que dizer o comprimento, o volume, o tamanho, o número, as informações que estão na etiqueta do material. Então, vamos ser curiosos. Passou o material pela sua mão. Será? Demais. Porque no prontuário é para especificar, o né? exame quer. Exatamente. Exatamente. Foi por isso que eu trouxe isso aqui. É a questão da eficácia do registro. Se você não souber o que tem no prato de uma forma exata... Não constar no prontuário, o que a gente faz? Quando não constar no prontuário, o que a gente faz? Não
tiver numeração, não tiver nenhum registro. O enfermeiro, você vai passar a dificuldade que você tiver para o enfermeiro que é seu supervisor, certo? E ele vai ter que resolver o problema, infelizmente. Mas isso causa transtorno, atraso no procedimento, né? Causa transtorno para o paciente, pode até causar uma gravidade na doença do paciente, esse tipo de erro. Você vai passar as suas dificuldades para o enfermeiro e ele vai ter que dar um jeito de resolver. Ele vai resolver. Mas se a informação tivesse correta, nós não passaríamos por esse transtorno. Certo? Tem que baixar. Ó, vou dizer outra coisa. Imagine que vocês estejam trabalhando num serviço que é chamado de home care. Home care é cuidado em casa. Cuidado em casa. Imagine que você está trabalhando lá. É só você e o paciente. Uma empresa, ela é responsável por esse atendimento. Uma empresa. E nesta empresa tem um enfermeiro, supervisor, que é apenas se comunicar com você por telefone. Aí a sonda ficou no momento de ser trocada. Pronto. Aí você liga para o enfermeiro. Olha, a sonda estourou, ou então a sonda saiu, já faz 15 dias que o enfermeiro veio trocar essa sonda e está no momento de ser trocada. Pronto, ok. Aí o enfermeiro, por telefone, pergunta para você. Sim, Alexandra, qual é o número dessa sonda aí? Para eu poder pegar aqui na empresa e levar todo o material até o paciente. Aí você responde exatamente o que está escrito aqui. Não sei, porque não dá para enxergar a numeração da sonda. Não sei, porque ninguém registrou o número da sonda. O enfermeiro que veio passar a sonda anterior não colocou a numeração da sonda aqui no prontuário do paciente. Olha, né, a situação que colocaram o enfermeiro para poder passar essa nova sonda. Ele vai ter que levar um monte de números, fazer algum teste, olhar para ver como é que está a uretra do paciente, para poder colocar essa sonda. Vai gastar mais material, vai ser mais incômodo, e é um transtorno. A informação não correta, não concisa. Por isso que é apenas uma orientação. O paciente fica esperando. E o paciente esperando, né? Que a gente resolva aí a situação. Então, gente, ó, é um recado e a demora na troca da sonda pode ocasionar alguma infecção no paciente? Tipo assim, um atraso de um dia? Pode causar muita dor. Ele está com essa sonda porque ele não consegue urinar. A urina não consegue sair de uma forma correta. Então, ele está com essa sonda aí e ele precisa urinar através da sonda. Se eu tiro essa sonda e não coloco outra por conta desses atrasos, dessas intercorrências, o paciente vai gritar de dor. Né? Plantão agitado. A dieta do paciente chegou às 16 horas. Para que eu vou registrar isso aqui? Às 23 horas, se o paciente até morreu, para que eu quero saber de dieta agora? Entenderam? Então, as informações, quando a gente fala aqui, voltando, de atualização, é que você tem que registrar no momento. Porque no momento, aquilo ali é importante. Mas talvez no momento futuro, para que eu vou registrar a dieta? Às 23 horas, se o paciente morreu. Né? Então, a gente tem que ter em mente que o registro, o prontuário está lá perto, as folhas estão basicamente numa prancheta, perto de você. Você vai, faz o procedimento, termina de fazer o procedimento, registra. É por isso que todo mundo trabalha, gente, com um relógio. Um reloginho de pulso, ou então o seu celular, mas não é o ideal você trabalhar com o celular, por ser
um material extremamente contaminado dentro de uma unidade, é melhor você trabalhar com reloginho, porque cada procedimento que você faz, você tem que registrar o horário. Isso a gente acaba acostumando, faz parte da nossa rotina. Fez o medicamento, olha a hora. É todo tempo você olhando o relógio. Fez a alimentação, olha a hora. Certo? O paciente precisava de um medicamento na farmácia, você pediu, e só vieram deixar o medicamento quando o paciente estava passando mal. Então, você registra o horário que essa pessoa entregou o medicamento, porque isso vai ser sua prova de que você pediu há um tempo já longo e só vieram deixar para você naquele minuto. Então, registra. Registra o momento que você pediu, registra o momento que entregaram para você. Tudo pode servir de prova que você estava trabalhando da forma correta e alguém ou atrapalhou o serviço ou foi responsável por alguma situação que levou o paciente a ter um problema. Mas se tiver registrado por você, não vai ter complicação de provar ou complicações de provar a sua prática. Aqui eu nem coloquei mais nenhum exemplo, mas a organização, não sei se eu coloquei aqui um exemplo de registrar todas as informações em formato adequado e ordem cronológica. Conforme, se você faz o procedimento e registra, então vai ser em ordem cronológica do dia, tá? Se você faz e registra. Outra coisa que a gente tem que conversar, confidencialidade. Nada... Oi, amor. O que você deu, a gente morreu, a 22 foi registrado 23. No caso, é errado você colocar, por exemplo, já passou das 22 horas e você registrar uma coisa que aconteceu antes, num horário depois, no caso, né? Isso, exatamente. Exatamente. Vocês vão ter que se acostumar a olhar no relógio e registrar cada procedimento que vocês venham a fazer com esse paciente. Ou você pode usar até um caderninho, vai registrando no seu caderno e depois você passa para o prontuário as informações que você colheu naquele horário. Mas os horários, todos que você vai trabalhar, é tudo muito bem cronometrado para que tudo esteja registrado na ordem cronológica correta. Confidencialidade, gente. As informações sobre um cliente só deverão ser transmitidas mediante o entendimento de que tais dados não serão divulgados a pessoas não autorizadas. Preste atenção. Você não pode comentar sobre o nome do paciente. Você não pode, em hipótese nenhuma, vocês já devem ter visto isso na mídia, que pessoas mostraram fotos de paciente, vídeo de pacientes, e foram condenadas pela justiça ou sofreram algum processo jurídico. Tá? Esqueçam isso, esqueçam. Tem muitos colegas, inclusive, que trabalham sem o celular, é até uma boa, porque aí você não tem como registrar, não tem como filmar, não tem como gravar áudio, não é? Porque a informação do paciente, você não pode estar divulgando, né? Divulgando informação do paciente, nome, como ele está passando, se ele está passando mal, né? Se ele está tendo alguma intercorrência com ele, nada disso você pode divulgar ou filmar. Bom, a lei protege as informações sobre um cliente que esteja sob cuidados profissionais de saúde. O profissional de enfermagem é obrigado por lei e pela ética a manter a confidencialidade de qualquer informação relacionada à doença e ao tratamento do cliente. Então, você não pode divulgar nenhuma informação do paciente, a não ser que seja para um médico ou para a equipe de enfermagem que ele está... a equipe pediu essa informação, então você vai divulgar. A não ser que sejam casos extremos de maus tratos, de violência, né? Pode chegar um paciente, por exemplo, para você, alguma mulher que apanha do marido e diz assim, olha, ou sofreu alguma agressão do companheiro, olha, eu estou aqui com essa fratura porque foi meu companheiro que causou, mas, por favor,
Não diga isso para ninguém. Nesse caso, né, em específico que a gente está comentando agora, né, você vai ter, basicamente, a obrigação de dizer para o seu superior, no caso vai ser o enfermeiro-chefe ou a enfermeira-chefe, para ela tomar as medidas necessárias, certo? Porque é um caso de agressão, é um caso de crime, e a paciente, por mais que deu essa informação em confidencialidade para você, como técnico ou técnica de enfermagem, é um crime, é uma informação importante que você não vai poder guardar só porque a paciente disse que não era para falar para ninguém. Certo? Então, vocês vão ter que usar o bom senso e vão ter que falar para o superior, para a enfermeira, nesse caso, sempre vocês têm que se reportar primeiro ao seu enfermeiro de plantão ou enfermeira de plantão, sempre. Qualquer dúvida, você tem que levar o caso a seu superior. Nesse caso, é o enfermeiro ou enfermeira. Então, confidencialidade é mais uma diretriz para o registro. Tá? Para o registro. Informações só deverão ser transmitidas mediante o entendimento de que tais dados não serão divulgadas a pessoas não autorizadas. Né? Você pode até registrar, falar em que condições a pessoa falou aquilo ali para você, mas você não deve falar, por exemplo, para um familiar, já que a pessoa relatou apenas para você. E aí eu trouxe aqui uma imagem para você entender. Leve essa frase para o resto da sua vida. Eu aprendi, inclusive hoje eu até comentei, eu aprendi com um advogado daqui do nosso curso, ele falou para a gente, não escreveu, não valeu. Tá? De boca não vale nada, não vale nada. Seu registro não vale de boca, para o setor jurídico não vale. Então, registra que se você não escrever, nada vale. Aí nós temos aqui, né, a caneta está falhando. Ele conseguiu escrever no papelzinho, mas não conseguiu escrever aqui na folha. E depois disse um bocado de palavra aqui, ou seja, não valeu nada disso. Nada disso valeu. Tá? Registra aí, por favor. E aí nós temos, então, que o registro pode ser feito no prontuário, pode ser feito num relatório, que também vai ter o nome de registro de enfermagem. Todos os registros referentes às ações executadas pela equipe de enfermagem, independente da relação direta com a assistência de enfermagem prestada ao cliente, são os registros de enfermagem. Pronto. Como eu estou com a tela aqui, com a tela aberta dos slides, eu não estou vendo aqui as mensagens de vocês, pessoal, mas o meu amigo aqui está me mostrando qualquer dúvida de vocês. Então, o Milton escreveu: qual o modo adequado para falar com o paciente corretamente se ele está com uma doença grave? Você, como técnico de enfermagem, não tem obrigação nenhuma, certo? E pode até não ser sua competência chegar para o paciente e dar uma notícia de que ele está com uma doença grave ou que ele é um paciente terminal. Você não tem essa obrigatoriedade, não tem essa obrigação. Porque o paciente, em primeiro lugar, vai ser acompanhado por um médico. A obrigação é toda do médico, toda do médico, certo? Vai chegar um momento que ele pode dividir essa obrigação com algum outro profissional. Mas você, como técnico de enfermagem, não tem essa obrigação de chegar e dar uma notícia que o paciente é um paciente terminal, ou para a família, ou para ele mesmo, de jeito nenhum. Ele tem o direito de saber? Tem. Mas a obrigação é toda parte, basicamente do médico. O médico, ele pode dividir, por exemplo, com um psicólogo. Ele pode dividir com um assistente social,
fazer uma equipe para poder dar essa notícia para o paciente ou para a família. Geralmente, ele começa pela família e sonda se realmente esse paciente vai ter condições de saber do seu quadro de saúde. Se o paciente insistir ao médico que ele precisa saber do diagnóstico dele, o médico é que tem que tomar essa decisão. Não somos nós que temos essa obrigação de chegar com o paciente e dizer. O paciente dizer que ele está com uma doença grave ou uma doença, ou ele está em fase terminal. Não somos nós responsáveis por essa comunicação, certo? O médico que tem que fazer isso, porque você pode, de uma forma errada, tirar a esperança desse paciente, certo? Ninguém pode fazer isso. Você tira a esperança dele. E esse paciente, por exemplo, poderia ter 1 ano, 2 anos, 3 anos de vida, ninguém sabe. E, de repente, ele entra num desespero e se mata. Comete um suicídio. Por que ele cometeu isso? Porque alguém falou para ele que ele estava com uma doença grave. Certo? Então, nós não temos essa obrigação de chegar para o paciente e dizer essas condições. O diagnóstico dele, o diagnóstico de doença, é um diagnóstico médico. Quem tem essa obrigação, quem tem essa obrigatoriedade é a equipe médica, certo? E aí tem as condições éticas para ele dizer isso, não é? Os médicos, às vezes, não têm toda a ética necessária, mas a responsabilidade é deles, ok? Bom, os registros podem ser através de anotação de enfermagem, foi algumas que nós já colocamos aí como exemplos, sinais gráficos e registros numéricos, documentação do processo de enfermagem e registro administrativo. Vamos comentar alguns desses equipamentos aí que usamos para registrar. A anotação é definida como registro ordenado e sistematizado da assistência de enfermagem prestada, contendo dados pontuais, como sinais e sintomas, apresentados e referidos das intercorrências e resposta do cliente. Registra uma observação. Foi tudo o que a gente acabou já de mostrar através dos exemplos aí. Então, são as anotações de enfermagem. Como, esse aqui ainda não mostrei, administração de medicamento, uma nova anotação de enfermagem. Percebe só aqui, ó, 22 horas. Ele botou o H e botou 00, porque a hora está fechada, não colocou, então, nem 1 minuto. Pode ser dessa forma aqui também. Administrado dipirona, um medicamento, 500 miligramas por ml, EV, endovenosa, por via endovenosa, na veia, em catéter venoso central, CVC, na subclávia direita. Observe que eu tenho que colocar qual o local do paciente que eu estou acessando. Subclávia é uma grande veia que está logo abaixo da clavícula. Observa aí, também ele pegou, conforme item 5 da prescrição, então lá na prescrição médica, o item 5 era dipirona 500 miligramas. Depois, haloperidol, que é o Aldol, 5 miligramas por ml, intramuscular em glúteo direito. Então, ele fez a via, a apresentação do medicamento, o medicamento no seu princípio ativo, não se usa nome comercial, qual local, qual músculo intramuscular e qual lado direito, conforme item 6 da prescrição médica. E clonazepam, 0,5 miligramas via oral, conforme o item 7, então isso aqui é comprimido, esses dois são injetáveis, conforme item 7 da prescrição médica. Professora? Pode perguntar. O que é CVC? Catéter venoso central. Catéter venoso central. Ah, tá, obrigado.
é quando o paciente está em acesso central feito pelo médico. Essa subclávia é uma veia que fica próximo da clavícula, do lado direito. É uma grande veia que desemboca lá perto, na veia cava superior do coração. Certo? É usado para catéter central. Bom, aqui ela inverteu a prescrição, né? Aliás, o registro, porque colocou Lúcia Pinheiro, técnica de enfermagem, Corém, Minas Gerais, 188369. Pode ser dessa forma também, não tem problema. Contanto que essas informações estejam aqui. Qual o Corém, qual o número do Corém, qual o nome e qual a classe desse profissional. Aqui está perfeita a evolução e o registro de anotação de enfermagem. Ai, ficou ruim, ó, ficou muito pequenininho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas tem lá, 22 horas, constatada ausência do cliente na unidade. O cliente fugiu. Comunicado à enfermeira de plantão, lembre-se, qualquer intercorrência, bota para cima da enfermeira. À portaria e ao serviço social. O paciente fugiu. Comunicado ocorrido à esposa, e quem fez o registro foi a Lúcia Vieira, Corém, Minas Gerais, 188369, técnico de enfermagem. Aqui está correto, os tracinhos em cima da linha até no final. Acabou. Ok? O de baixo, às 9 horas, apresentou queda da própria altura durante o banho de aspersão. Banho de aspersão, gente, é o banho de chuveiro. A partir de hoje, tu já sabe. Quando tu estiver lá no banheiro, lembra logo, eu estou tomando banho de aspersão. É o banho de chuveiro. Porque existe o banho de imersão, que é o banho de banheira, e existe o banho no leito. Certo? Bom, refere-se dor em região lombar, ausência de lesões aparentes. Ora, se o paciente caiu da própria altura, o que é cair da própria altura? É cair para frente ou para trás? Ou para os lados? Né? Ele não estava numa cadeira, não estava numa cama, não estava numa maca, então ele caiu da altura dele, estava andando e caiu. Refere dor, ausência de lesões, comunicado ao médico. Claro que o médico tem que ver se ele tem alguma suspeita de fratura e, com certeza, o médico vai solicitar raio-x. E comunicado o ocorrido à filha. Quem fez foi a Sônia Cabral Leite, Corém, tal, enfermeira. Lembrando, gente, ó, já fazendo um parêntese aqui, que você comunica, né, alguma intercorrência ao enfermeiro ou ao médico já de imediato. E algumas coisas a gente tem que comunicar à família. Quedas, necessidade de materiais, exames que têm que ser feitos. A família tem que estar ciente dessas intercorrências. Então, se você comunicou à família, ela colocou só aqui a filha, porque talvez já tenha feito o registro do nome da filha, as iniciais do nome da filha, o telefone, alguma coisa desse tipo. Aí nós temos sinais. Falamos das anotações, eu acho que já ficou bem claro que você vai ter que registrar, mas nós vamos usar muitos sinais na área da enfermagem. Então, vocês vão ter aí números decimais, aqueles com vírgula, né, 0,1, 0,2, tal, fração, nós vamos ter números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta costela, quarta vértebra e assim por diante. Números romanos, também, né, a ordem, 1, 2, aqueles zizinhos. Alfabeto grego, alfa, beta, gama, pi, nós vamos usar também. Exemplo de sinais, ó. Aqui a seta para cima, aumento. Aumento de volemia. Volemia é a quantidade de líquidos na corrente sanguínea. Aumento de volemia. Diminuição da diurese.
E daqui que você termina de escrever diminuição, você botou uma seta, a gente já sabe que diminuiu a diurese. Sinal de cacifo. Esse aqui é legal, vocês vão ver já a imagem, vocês vão achar interessante. O cacifo é o sinal de edema, de inchaço. A gente pode medir a gente chama de cruzes. Mais 1, mais 2, mais 3, até mais 4. A última cruz é 8 milímetros de profundidade. Você vai já ver, você vai entender isso aqui. É só para a gente ter uma ideia de que vamos usar muitos símbolos, sinais na enfermagem. Ora, o que é MM2I? Ó? Apesar de que isso aqui é um número romano, né, se eu fosse ler aqui em número romano, seria 1000, 2002. Para nós da enfermagem, é membros inferiores. Membros superiores é MMSS. Então, para nós, né, se uma pessoa que não é da enfermagem diz assim, olha, está escrito aqui 2002, MM2. Mas para nós não é isso. Aqui, X par craniano, nervo vago. 10º par craniano é o nervo vago. Só para dar alguns exemplos que vocês vão ver muito esse tipo de símbolos e sinais. Aqui eu botei uma frase para vocês, ó. Pensou que estava livre da matemática. Doce engano, tá? Nós vamos trabalhar demais com a matemática. Gostando ou não gostando, a partir de agora você tem que amar a matemática para não ficar com esses estresses que o pessoal tem. Mas você vai ter que gostar de matemática, porque vai fazer parte do nosso dia a dia. Lembre-se dessa frase. Aqui, então, eu trouxe para você entender, ó, mais um símbolo, né? Um sinal que a gente usa. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Está aumentando. Sinal de cacifo ou godê é quando a pessoa está inchada e a gente coloca o dedo em cima de uma proeminência óssea. Se esse dedo baixar 2 milímetros, edema grau 1. Se baixar 4 milímetros, é mais 2. Se baixar 6 milímetros, isso aqui, o comprimento, ó, o comprimento da profundidade que a gente aperta na pele do paciente e vai baixando, é 6. E se baixar 8 milímetros ou mais, é cacifo 4. Esse paciente está todo inchado, é um edema grave, considerado grave, né, e o médico vai saber, através desse teste, mexer aqui, Maria, cheio de barulho aqui o computador. Tá, só para mostrar, só para exemplificar a questão dos sinais e do conhecimento de matemática que vocês vão levar aí para essa profissão. Gráfico. Vocês vão cansar de ver gráficos. Aqui nós temos um gráfico muito conhecido, que é do ECG, do eletrocardiograma, que a gente chama, é o gráfico PQRST. Nada mais é do que a onda elétrica do coração. Só para dar um exemplo de gráfico, mas nós temos aí N gráficos na área da enfermagem. Só para exemplificar o que eu acabei de falar aí para vocês, tá? Ixi. Aqui, gente, era documentação no processo de enfermagem. Tá? Documentação. As etapas, isso aqui é falado de processo de enfermagem. Processo de enfermagem, ele tem 5 etapas. A coleta de dados, a primeira coisa que o enfermeiro vai fazer, para o registro também. E hoje, esse processo de enfermagem, ele é cobrado muito pelos nossos corems locais, dos estaduais, e muito cobrado pelo nosso Conselho Federal. Que todo mundo sistematize o processo de enfermagem através dessas 5 etapas. Primeiro, se o paciente chega numa unidade, a gente tem que coletar os dados. O nome, a idade, o endereço, os documentos, o pai, a mãe, não sei mais o que, por aí vai. O exame físico, o enfermeiro, geralmente, que é o responsável por essa parte, o enfermeiro é responsável pela coleta de dados,
o exame físico e o histórico, e isso já vai para o prontuário do paciente. A enfermagem também dá diagnóstico, mas não é diagnóstico de doença, é diagnóstico de enfermagem. São situações que são conhecimentos que o enfermeiro utiliza para dizer como está a questão fisiológica e anatômica do paciente. Tipo assim, risco para desenvolvimento de lesão por pressão. É o paciente que está acamado, ele está em risco de desenvolver uma lesão por pressão, que é uma ferida. Esse risco de desenvolver lesão por pressão é um diagnóstico de enfermagem, não é diagnóstico médico. Diagnóstico médico é relacionado a doenças, tá? Por exemplo, paciente com baixa oxigenação, risco para complicações. Isso é um diagnóstico de enfermagem. Eu não estou falando qual é a doença. Essa baixa oxigenação pode ser causada por uma pneumonia, por uma tuberculose, por um câncer, por uma DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o enfermeiro também é responsável por esse diagnóstico de enfermagem. O planejamento dos resultados do paciente, conforme o diagnóstico, a coleta de dados, o histórico, que a gente vai saber quais são as doenças desse paciente, ele planeja, então, uma série de ações para evitar danos a esse paciente. É o planejamento da enfermagem. Por exemplo, mudar de decúbito é mudança de posição, de 2 em 2 horas. Isso é um planejamento da enfermagem que é passado para o técnico de enfermagem. Então, vocês vão ter no prontuário a coleta de dados, o diagnóstico e o planejamento com as ações para que possa o técnico de enfermagem, junto com o enfermeiro, implementar essas ações. As intervenções, né, as mudanças de decúbito, de 2 em 2 horas, por exemplo, é uma intervenção. O tratamento proposto é feito também pelo enfermeiro, e essa avaliação. A intervenção e o planejamento das ações, o técnico de enfermagem pode participar dessas 2 etapas. A avaliação, ele vai também sugerir o que ele percebeu e vai sentar junto com o enfermeiro para ver se as intervenções estão sendo eficazes. Então, esse processo de enfermagem, vocês vão ouvir falar muito durante o trabalho de vocês nas unidades de saúde. O que é o processo de enfermagem? É composto por 5 etapas, onde a responsabilidade maior é do enfermeiro no planejamento, na coleta de dados, no diagnóstico de enfermagem, mas as intervenções vão ser feitas pelos todos os profissionais de enfermagem. Pode ser feito pelo enfermeiro, pelo auxiliar e pelo técnico de enfermagem. É um tipo de documentação que hoje o CONFEM também pede muito. O registro administrativo, gente, é que fora o registro de enfermagem, as anotações da evolução na folha de prescrição médica, nesse processo de enfermagem que tem também nas unidades de saúde, vocês ainda vão ter que conviver com uma quantidade imensa de formulários, imensa. Eu só coloquei alguns aqui que eu lembrei de cabeça, mas se a gente for pesquisar, é uma quantidade imensa. Folha de ponto, escala, solicitações de materiais, tudo, gente, tudo que passar pela sua mão tem um registro. Se você recebe um pacote de gaze, essa gaze foi registrada. Se você entrega um pacote de gaze, essa gaze também foi registrada. Tudo que passar pela sua mão vai ter registro. Nada pode passar ou passear entre as unidades ou pelos profissionais sem ter um registro. Então, vão existir solicitações de materiais. Eu preciso de luva, gaze, sonda, eu preciso de algodão, de gorro. Faz aí o papelzinho, amigo. Diz aí o que é que você precisa,
assina, bota o teu corém, bota a data, bota o horário, entrega no setor X e espera. Ah, eu vou receber esse material, é a hora de eu receber minha gás, minha luva, não sei o quê, não sei o quê. Aí a criatura que vai te entregar o material vai mandar, anda, confere. Quanto você pediu de gás? Quanto você pediu de luva? Né? Quanto você pediu desse material? Confere aí, item por item. Conferiu? Assina aqui, bota teu corém, bota teu nome, bota a data, bota o horário. Se acostumem com isso. Cada passo que você der, você vai ter que escrever. Tá? Leve logo 2 canetas para o plantão, porque caneta é um negócio que é mágico. Você coloca assim em cima da mesa, some. Num piscar de olhos. Vem outro, pega a tua caneta, porque precisa todo tempo estar escrevendo. Então, caneta é um negócio que você tem que amarrar no seu corpo, senão ela sai correndo. Tá certo? Leva logo 2, 3 canetas para o plantão, porque escrever, você vai escrever muito no plantão. Guia de internação, guia de transferência, guia de exames, é guia para todo lado, é papel para todo lado. Nada que você vai fazer, aliás, tudo que você vai fazer tem um registro. Tá? Ninguém vai te entregar um lençol se não registrar. Certo? Então, se acostume com isso. Se acostume porque escrever vai ser uma rotina. A toda hora, a todo momento, vocês vão ter que escrever. Esse guia, gente, eu coloquei aqui, o Irapuã vai disponibilizar. Perdoem aí os erros da gente, mas ele vai disponibilizar aí esse conteúdo para vocês pesquisarem aqui nesse link, para depois, na próxima aula, a gente fazer um exercício sobre isso aqui. Eu vou depois mandar aí para o professor. Aqui nós temos o COFEM, gente. Ó, falamos tanto do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. É só você botar isso aqui, esse site, que você vai ver todas as orientações, a legislação do COFEM, é o conselho que nós vamos lidar a partir de agora. O Conselho Federal de Enfermagem, ele tem várias publicações. Dentro delas, tem essa daqui, Guia de Recomendações para Registro de Enfermagem. É um documento de mais de 50 páginas, falando sobre todos os registros que nós fazemos no nosso dia a dia. Ainda tem muito mais, gente. Registro de óbito, registro de alta, registro de admissão, registro em sondagem. Professora, esse guia de recomendações, tem como a gente imprimir ele? Para ficar melhor para a gente estudar em casa? Se você baixar através do site do COFEM, nesse link que eu botei aqui embaixo, ele imprime sim. É maravilhoso aí para vocês terem como consultar esse guia. Pode baixar sim. Ele pode baixar pela internet. Eu já coloquei o link aqui para depois vocês pegarem e baixarem, tá? Ele tá em PDF. Pode perguntar. Tá. Vou mandar também esse slide aqui que a gente fez para vocês, tá? Eu ainda vou mandar 4 vídeos que eu tentei baixar, que falam de registro. Deixa eu ver aqui. E ainda, eu queria só comentar com vocês, tá dando para ver aí? Não? Deu para ver? Deixa eu ver se eu parei aqui a apresentação. Só para concluir a nossa aula, um guia do Chrome. Só um minuto. Bom, aqui os registros eu acabei, certo? Eu só queria falar ainda para vocês. Ninguém tá vendo. Tá? Que nesse contexto, quando você escreve, eu não sei se foi falado para vocês o seguinte,
Quando vocês estiverem escrevendo uma evolução dessa com caneta, vocês não vão poder usar borracha, nem vão poder usar aquele apagador líquido, que eu esqueci agora o nome, né? O corretivo. Vocês não vão poder usar nenhum corretivo. Tá? Não pode. Quando você estiver nessa condição de escrevendo com a caneta, você vai apenas, se errou, você coloca uma vírgula, escreve a palavra digo, D-I-G-O, e continua com o correto. Não se risca, não pode riscar, em hipótese nenhuma, prontuário, não vai servir como uma prova jurídica se você riscar. Não se... Deixa eu colocar aqui. Traz aquele flipchart ali para mim. Consegue trazer? Aquele flipchart ali. Só para escrever aqui a palavra, como é. Eu quero mostrar aqui. Dá para ver aqui atrás, sim. Traz ali para mim, por favor. Pronto. Deixa eu dar para trazer aqui o flipchart para vocês olharem. Alguém disse isso para vocês? Que vocês não podem usar corretivo, não pode usar borracha, nem a branca, nem a de duas cores, nem aquele corretivo de lápis. Vocês não podem usar nada. Não se usa lápis também para registrar. Tem que ser caneta. De preferência, caneta azul ou preta. A maioria dos serviços, durante o dia, usa caneta azul. Durante a noite, alguns serviços usam caneta vermelha. Não são todos os serviços. Isso é uma padronização. Vira? Vira. Isso. Coloca bem aqui, ó. Então, para tirar a aula que está fazendo. Não, professor sentado. É mesmo que nada. Vamos lá. Eu escrevi errado. Se desse para você entender, mas está ao contrário. Está horrível a minha letra, mas tudo bem. Não, está vendo certo. Digo. Dá para ver certo, é? Ou ver o contrário? Dá para ver certo. Eu é que vejo errado, é? Você escreveu errado. Você não pode chegar aqui, riscar e fazer isso aqui, não. Você tem que escrever a palavra errada. Escreveu errado, não tem problema. Deixa aí errado mesmo. Gaze. Digo, gaze. Permitir aqui. Deixa eu ver como é que tá vendo. Legal. Certo? Não pode chegar e dizer assim, escrevi evacuou. Sei lá, escrevi, faltou, ixi Maria, escrevi errado. Evacuou. Aí pegar, fazer aqui. De jeito nenhum colocar aqui para cima a letra, fazer aqueles tracinhos que a gente tem costume. A letra tem que ficar do jeito que escreveu. Errado, as pessoas vão entender que por algum motivo você se atrapalhou e escreveu uma coisa errada. Isso é comum. Evacuou. Seria evacuou. Mas você não pode fazer isso. Você tem que deixar o errado. Escreveu assim. Digo, me atrapalhei. Evacuou. Pode escrever de lápis? De jeito nenhum. Não pode escrever de lápis. Vocês vão ter que se acostumar. Pode escrever errado? Pode, não tem problema não, errou. Sabe que errou? Vixe, escreveu um negócio errado, feio. Digo, coloca o correto. Não pode fazer isso aqui, a gente está acostumado, né? É errado. De jeito nenhum, na enfermagem isso não se aceita. Senão a gente não pode fazer isso, porque
serve como prova jurídica que você errou e, de repente, não foi você que fez esse traço aqui. Não pode fazer isso. Não pode querer apagar e deixar rasurado aqui, vai ficar manchado. Aí uma pessoa diz, ela apagou aqui o que escreveu. Não foi ela. Ou alguém apagou. Isso não pode acontecer. Tem que deixar o errado. Tem que deixar. O errado, você usa a palavra digo e coloca o correto. Ok? Mas essa informação, que durante os registros de enfermagem, vocês vão ter muitas dúvidas. É obrigado você saber todos os termos técnicos? Não, não é obrigado. Os termos técnicos existem para a gente falar de uma linguagem comum, mas de repente você diz assim, bicho, esqueci como é que o paciente, qual é o termo que a gente usa quando o paciente urina, diurese. Então, o paciente urinou em grande quantidade. Está errado? Não está errado. Você falou do jeito que você entendeu. Não está errado, mas para nós, para ser mais unificado, todo mundo conhece esses termos técnicos. E vamos estudar, e com os termos de rotina, nós acabamos decorando esses termos para o nosso registro adequado, tá? E aí, gente, alguma dúvida a mais? Deixa eu colocar aqui vocês para ver se eu consigo ver. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ô, Milton, obrigada. A intenção é a gente discutir, tá? Ó, eu vou ficar devendo, isso vai ficar por conta aqui do suporte, da gente mandar esses slides. Nós vamos mandar já com o link aí do guia. Se eu conseguir, eu mando o guia para vocês também já baixado em PDF. E eu coloquei 4 vídeos, como a aula era de 2 horas, porque eu falo bastante, é assim mesmo. E nas próximas aulas que não forem desse jeito, a gente tem alguns materiais para a gente mostrar para vocês. Aqui eu só mostrei a sonda de Fowler, mas que vocês vão aprender com o decorrer das aulas, né? E o coletor de urina, que tem aqui, ó, coletor de urina, sistema fechado, que eu coloquei ali só para matar a curiosidade de vocês. A sonda, ela é conectada neste coletor. Isso aqui vai ficar dentro da bexiga do paciente, vai passar pela uretra do paciente. No caso dos homens, vai passar pelo pênis do paciente. No caso das mulheres, a uretra feminina. Vai ficar lá dentro da bexiga. E a urina vai cair direto nessa bolsa. E é aqui que vocês vão trabalhar, mexendo, medindo a bolsa, esvaziando a urina quando for necessário, tá? E ela é trocada, essa bolsa, hoje, de 15 em 15 dias. Então, eu tenho esses materiais aqui no nosso curso para mostrar para vocês quando houver necessidade de a gente discutir alguma coisa dentro da enfermagem, mostrando os materiais, tá certo? A primeira coisa que vocês têm que realmente saber é como escrever na área da saúde, como registrar no prontuário, porque vocês podem ir até para um estágio e lá vocês vão ser solicitados pelo professor que escrevam no prontuário do paciente ou nos registros, lá nos documentos de anotação. E vocês vão ter que desenvolver essa técnica lá. Lógico que nós ainda vamos fazer um exercício aqui, que ainda tem algumas coisas como checar, o que é a checagem dos horários. Nós vamos aprender aqui o que é checar um horário, quais são os símbolos que a gente utiliza para checar esses horários. A gente utiliza recusa, faltou na farmácia, utiliza paciente ausente, utiliza um Vzinho para poder dizer que nós fizemos o medicamento. Lembrando que tudo que você escrever é usado positivamente para você mesmo, porque está mostrando que você está trabalhando e que está fazendo o trabalho de forma eficaz. E tudo que você não escrever vai ser um problema contra você, porque você não escreveu, não tem como registrar, não tem como provar que foi feito o procedimento,
tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês, eu espero que eu tenha conseguido, mas nós ainda vamos ter outras oportunidades de conversar e vamos desenvolvendo essa técnica aos poucos, tá certo? Eu agradeço aí pela oportunidade e eu ainda vou encaminhar 4 vídeos para vocês, vou encaminhar o guia e vou tentar encaminhar um exercício para que a gente resolva na próxima aula, tá bom? Também na próxima aula vai ter outro assunto aí relacionado ao programa que foi me passado para o pessoal para a gente poder discutir, tá bom? Convidem os colegas de vocês, se vocês gostaram da aula, convidem os colegas, abram os materiais que a gente vai passar para vocês já, tá? Para discutirem isso a respeito do registro, tá bom? Sintam-se aí já técnicos de enfermagem, colegas de trabalho já prontos para registrar o procedimento do paciente, tá legal? É assim mesmo que a gente vai construindo o profissional, passo a passo, ok? Um abraço para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Tá me ouvindo? Só um minutinho. Tá me ouvindo? Sim. Tá, né? Tá aqui. Agora que eu vi os participantes, menina, eu e esse computador e esse Meet, vai demorar, viu? Vai demorar. O negócio é sério. Porque a gente é acostumada a dar aula olhando para os colegas e desse jeito aí, tá certo? Alguém quer fazer algum comentário? Eu agradeço aí os comentários que gostaram da aula, viu? O pessoal que agradeceu, muito obrigada aí pela presença de vocês, eu espero que vocês passem para os colegas, porque a gente ficar sem fazer nada, perda de tempo, e a gente tem que ganhar tempo, né? E vocês têm que trabalhar para poder serem aí excelentes profissionais, tá certo? Então, aqui nós temos aí a Adriana, Alana, acho que a Angélique, Bruna, Cristina, Douglas, né? Obrigado pela participação de vocês aí na aula. Elton, e a gente vai se conhecendo aos poucos. Lindalva, Madison ou Madison, chique o nome, ó. Michele, Micaele, Milton, Salete. Eita, que esse daqui é mais complicado. Varlisson, deve ser, né? Acho. Pois é, sejam bem-vindos, ok? E obrigado aí pela atenção.